No vídeo anterior começamos a estudar a profecia de Mateus 24, e vimos que o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas, assim como guerras, e rumores de guerras, e pestes, fomes e terremotos, são coisas que sempre existiram e portanto não são sinais de que o fim chegou. Por outro lado, todas estas coisas foram e continuarão a aumentar, de modo que embora não sejam sinais do tempo do fim, indicam-nos que vamos para lá. Quando o anticristo ressuscitar, pestilências, fomes, terremotos e outras calamidades, que terão aumentado grandemente, serão novamente usadas como desculpas para perseguir aqueles que permanecem fiéis à vontade de Deus, conforme expressa em sua palavra. Quanto aos falsos cristos e falsos profetas, há muito mais a dizer. Cristo nos falará novamente sobre isso mais adiante neste capítulo e depois voltaremos a esse tema, porque embora o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas também seja algo que sempre existiu, algo novo surgirá em relação aos falsos cristos e falsos profetas. Esse será um sinal do tempo do fim. O sinal do fim dos tempos que acompanhamos no vídeo anterior é a pregação do Evangelho ao mundo inteiro. O Evangelho foi pregado a todo o mundo conhecido durante o tempo dos apóstolos, e foi um sinal da destruição de Jerusalém, que foi a primeira parte da pergunta dos discípulos. Mas embora o Evangelho tenha sido pregado a todo o mundo conhecido, quando o anticristo surgiu e impôs a abominação da desolação, durante os 1260 anos do seu governo, foi necessário que o Evangelho fosse pregado novamente a todas as nações, tribos, línguas e povos. Quando o Evangelho for pregado novamente ao mundo inteiro, então chegará o fim do mundo, a segunda parte da pergunta dos discípulos. Continuamos então com o nosso estudo das profecias do capítulo 24 de Mateus. Dizem-nos que na primavera do ano 70, Tito iniciou o cerco de Jerusalém, mas não foi fácil. Os guerrilheiros judeus fugiam da cidade e com os seus ataques surpresa aumentavam o ódio dos soldados contra os judeus. Em 25 de maio do ano 70, Tito penetrou no muro externo de Jerusalém. Uma semana depois ele conseguiu penetrar na segunda parede. Os judeus capturados foram crucificados fora da cidade. Os que ainda permaneciam dentro da cidade, amontoados dentro da muralha interna, brigavam pela pouca comida que restava. Os mais fortes saquearam e mataram os mais fracos, muitas vezes não por necessidade, mas simplesmente para aumentar as suas reservas e poupar para o futuro. As doenças também começaram a devastar a cidade e novamente as mães comeram os seus próprios filhos. Flávio Joséfo relata que entre 1º de maio e 20 de julho do ano 70, mais de 100.000 cadáveres na cidade foram enterrados, incluindo os judeus que morreram lutando contra os romanos e os judeus que foram encontrados já mortos, vítimas da fome, da peste e das lutas internas. Em 30 de agosto de 70, as tropas romanas entraram nos pátios do templo, e Tito não conseguiu evitar que seus soldados queimassem o templo, saqueando a cidade e matando tantos quantos viam. Joséfo estima que um total de 1.100.000 pessoas morreram no cerco de Jerusalém, a maioria delas de outras cidades. Ele também estima o número de presos em cerca de 93.000, e diz que durante o dia, dividiu os presos entre os que seriam vendidos como escravos e os que seriam levados aos circos romanos, para entreter o povo com sua agonia. 11.000 judeus morreram de fome durante esse período de espera. E qual foi a resposta dos judeus, quando Pilatos lavou suas mãos? Que o seu sangue caísse sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi assim que aconteceu. Lucas acrescenta no versículo 24, eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos povos até que os tempos dos povos se cumpram. O templo foi totalmente destruído, as paredes foram derrubadas exceto onde a topografia não o permitia, exceto pelas 3 torres do palácio de Herodes. Toda Jerusalém foi destruída. Os romanos continuaram a destruir todos os redutos de sedição até maio de 73. No ano 130, o imperador Adriano ordenou a construção de um templo a Júpiter, no local onde ficava o templo judaico, o que provocou outra revolta judaica liderada por outro falso messias, Bar Cocheba. No ano de 638, os exércitos árabes comandados por Omar conquistaram Jerusalém, e entre os anos de 687 e 691, o califa Abd al-Malik construiu a Cúpula da Rocha, no local onde ficava o Templo de Jerusalém. Como Cristo expressou naquelas palavras, que suscitaram a pergunta aos seus discípulos no capítulo 24 de Mateus, a vossa casa é deixada vazia,
E os cristãos ainda pretendem encher a casa que o próprio Cristo condenou a permanecer vazia. Mateus e Marcos falam da abominação da desolação prevista pelo profeta Daniel, enquanto Lucas fala literalmente do cerco de Jerusalém. Mas essa não é a única diferença. Tanto Mateus como Marcos acrescentam uma frase que Lucas não usa, quem lê entenda. Lucas não a usa porque obviamente Lucas dá o significado literal, mas Mateus e Marcos usam-na porque não dão o significado literal que Lucas dá. A frase implica que há algo nessas palavras que não é óbvio e que deve ser descoberto. Você se lembra de Daniel capítulo 12, onde Gabriel se refere ao povo de Deus como aqueles que entendem. E Cristo diz, mas os ímpios agirão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Naqueles momentos em que falamos sobre os entendidos, estamos falando sobre coisas que aconteceriam durante os 1260 anos do governo do Anticristo. E se Cristo diz, quem lê entenda, está nos dizendo que a partir daí estará se referindo também ao tempo do domínio do Anticristo, que é também o tempo dos entendidos. Com a frase, quem lê entenda, ele nos alerta para o duplo sentido do que está sendo dito. Já sabemos qual é o significado literal. Lucas deixa claro que a abominação desoladora no lugar santo é o exército romano que cerca Jerusalém. E qual é o significado espiritual? O Anticristo está sentado no templo de Deus como Deus, fazendo-se parecer Deus, e a partir daí impondo a abominação desoladora, ou seja, o cúmulo da maldade. Esta é uma passagem muito importante. E embora o vídeo seja sobre Mateus 24, acho que deveríamos fazer uma pausa por um momento, e explicar algumas coisas sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Lemos no versículo 1, no entanto, irmãos, rogamo-vos, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que não vos deixeis facilmente abalar pelos vossos sentimentos, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta como a nossa, como se a vinda do Senhor estivesse próxima. Que ninguém seja enganado de forma alguma, porque isso não acontecerá sem que a apostasia venha primeiro. Paulo diz que Jesus não virá sem que a apostasia venha primeiro. Usa o artigo definido apostasia. Ele não fala de uma maneira geral dizendo que não virá sem que primeiro venha apostasia, nem fala de forma indefinida dizendo que não virá sem que primeiro venha uma apostasia, disse apostasia. Ele está falando de uma apostasia definida, de uma apostasia específica da qual já havia falado, e que difere de todas as apostasias que ocorreram na história da humanidade. Não é qualquer apostasia. O futurismo ensina que o anticristo será uma pessoa ateia e má, que primeiro se apresentará como amigo dos judeus, mas depois mostrará os seus verdadeiros sentimentos, e depois sentar-se-á no templo de Jerusalém, e dirá que é Deus. Isto, de acordo com o futurismo, acontecerá depois que a igreja for secretamente arrebatada por Cristo. Um apóstata é alguém que pertence e se afasta. Um anticristo ateu e malvado não é um apóstata, ele não pode ser um apóstata se nunca pertenceu ao cristianismo, mas um bispado constituído pelos primeiros cristãos, que na época cumpria sua missão, mas que com o tempo se corrompeu, seduzido pelo desejo de riqueza e poder, e pelo gozo dos prazeres deste mundo, e pela aceitação de doutrinas heréticas, é que pode ser chamado de apóstata. Que ninguém se deixe enganar de forma alguma, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo o chama de anticristo, o filho da perdição. Há apenas um outro personagem em toda a Bíblia que é chamado de filho da perdição, e esse personagem é Judas, em João 17 verso 12. Judas era ateu, um inimigo declarado de Deus? Não, ele era um dos 12, mas apostatou. Por que não virá sem que a apostasia venha primeiro, e o homem do pecado, o filho da perdição, se manifeste, opondo-se e levantando-se contra tudo que se chama Deus ou que se adore? Tanto que se senta no templo de Deus, como Deus, fazendo-se parecer Deus. Acha que finge ser Deus é suficiente, mas ele diz que está sentado no templo de Deus como Deus, fazendo-se ser Deus. Não sei quanto a você, mas me parece que Paulo quer enfatizar que o anticristo não apenas pretenderia ser o escolhido de Deus, mas também afirmaria ser igual a Deus. E ele diz isso 3 vezes, uma para cada uma das pessoas da Trindade. Lembre-se de que uma vez mencionamos que o primeiro anticristo é o diabo. Ele foi o primeiro que afirmou ser igual a Deus, mas só queria ser igual a Deus em poder e autoridade, mas não em caráter.
Em Marcos diz que estaria onde não deveria ou onde não pertencia. Daniel 11 verso 21 falam de um homem vil, ao qual não pertencia a honra do reino. E em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que ele se sentaria no templo de Deus, como se fosse Deus, fingindo ser Deus, o que obviamente não corresponde. Essas palavras de 2 Tessalonicense é o que os dispensacionalistas usam para dizer que o templo de Jerusalém será reconstruído. Mas e se pedíssemos ao próprio Paulo que nos dissesse o que é o templo de Deus? Vamos começar com 1 Coríntios 3:16 e 17. Não sabem que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Mas vejamos também a 1 de Coríntios 6:19. Ou você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em você, que você vem de Deus, e que não é seu? Podemos também ler 2 Coríntios 6:14 a 17, para não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. Por que companhia a justiça tem com a injustiça? E que comunhão há da luz com as trevas? E que concerto Cristo tem com Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que concerto o templo de Deus tem com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus e serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, e não toquem em seus o imundo, e eu vos receberei, e serei vossos pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E que tal Efésios 2:19 a 21, para que vocês não sejam mais estrangeiros ou novatos, mas cidadãos juntamente com os santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado se torna um templo santo no Senhor. O templo somos nós, e nós somos a igreja. Esse é o templo de Deus no meio do qual o anticristo está sentado, fazendo-se passar por Deus. É um templo espiritual, não material. O único outro templo é aquele no céu, e o anticristo não pode alcançá-lo, não importa o quanto ele acredite ser Deus. A Igreja Católica é uma igreja cristã que afirma ser a original, a mãe de todas as outras igrejas? O Papa não é o chefe da Igreja Católica. O Papa entronizado em Roma não afirma ser a autoridade máxima da cristandade? Não é ele chamado Santo Padre, Sumo Pontífice e Vigário do Filho de Deus? Então é o Papa sentado no templo de Deus fazendo-se parecer com Deus. O anticristo não é ateu nem inimigo declarado de Deus, ele é um apóstata, e esse apóstata pretende o que não lhe pertence. Lembre-se do que a mesma palavra anticristo significa. A palavra anticristo não se refere a alguém que se opõe ou luta contra Cristo, mas sim a alguém que procura tomar o seu lugar. E caso haja alguém que ainda pense que Antíoco Epifânio ou Nero são o anticristo, que fique bem claro, o anticristo é um apóstata é aquele que pertencia mais que se afastou. Pertenceu Antíoco Epifânio ao povo de Deus alguma vez? Nero foi cristão alguma vez? Eles vieram para o povo de Deus, foram circuncidados ou batizados? Como então poderiam ser apóstatas se nunca pertenceram? Como então eles poderiam ser o anticristo sem serem apóstatas? E em que sentido podemos dizer que Antíoco Epífanes ou Nero suplantaram a Cristo, opondo-se e levantando-se contra tudo que se chama Deus, ou que é tão adorado que se assenta no templo de Deus como Deus, fazendo-se parecer Deus? O anticristo finge ser Deus, mas ao mesmo tempo não aceita competição, quer ser o único, não aceita mais ninguém que reivindique a mesma coisa. Se você quer alguns exemplos, basta olhar para a história em diferentes ocasiões, quando 2 ou 3 papas foram eleitos ao mesmo tempo. Vocês não se lembram que quando eu ainda estava com vocês, eu lhes disse isso? Como mencionamos anteriormente, Paulo ensinou profecias aos Tessalonicenses, ou você acredita que os apóstolos não ensinaram profecias? E agora você sabe o que o impede, para que no devido tempo ele seja revelado. Como o mistério da iniquidade já está em ação, só há quem o detenha, até que ele, por sua vez, saia do caminho. Nós também já estudamos isso. Quem detinha o anticristo era o Império Romano. Constantino chegou, trouxe o cristianismo e imediatamente começou a tomar forma a abominação da desolação, que ficou pronta no ano de 508, 30 anos depois.
Em 538 o iníquo foi manifestado e se manifestou por 1260 anos, como disse Paulo, até que ele por sua vez seja tirado do caminho. Em 1798 o anticristo foi tirado do caminho, mas como vimos em Daniel e veremos em Apocalipse, o chifre falará novamente grandes palavras, o anticristo ressuscitará e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito da sua boca e destruirá com o brilho da sua vinda. E essa é uma das características do anticristo. Você pode esquecer todas as outras características do anticristo, mas não se esqueça desta: o próprio Cristo é quem destruirá o anticristo em sua segunda vinda, e é por isso que sabemos que o chifre pequeno de Daniel 7 é o anticristo, e que o chifre que cresce em Daniel 8 também é o anticristo, e que o rei do norte de Daniel 11 também é o anticristo, e que o homem do pecado de 2 aos Tessalonicenses é o anticristo. Todas essas passagens falam da mesma pessoa e sabemos disso porque todos esses personagens duram até o fim do mundo e são destruídos pelo próprio Cristo em sua segunda vinda. A propósito, nem Antíoco Epifânio nem Nero foram destruídos por Cristo na sua segunda vinda. Eles não existem mais e Cristo ainda não veio. Aquele iníquo, cuja vinda é de acordo com a operação de Satanás, com grandes prodígios, e sinais, e milagres mentirosos. Em que momento da história algum dos papas demonstrou grande poder sobrenatural ou realizou algum sinal ou maravilha? Nunca. Eles tinham muitas histórias inventadas de supostos milagres realizados por supostos santos, que ninguém jamais testemunhou. Mas quando o anticristo ressuscitar, haverá sinais e maravilhas que as pessoas verão acontecer. A mentira não será mais que são histórias inventadas, mas sim o que se pretenderá é que esses milagres serão feitos por Deus, quando na realidade são feitos pelo diabo. Vamos voltar para Mateus 24, versículo 16. Então quem estiver na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado, não desça para tirar nada de sua casa, e quem estiver no campo, não volte e pegue as roupas dele. Ai das mulheres grávidas e das mulheres que procriam naquela época. Orem, para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado. Este conselho era para os cristãos que ainda poderiam habitar não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, quando começassem a guerra com os romanos, deixassem as cidades. Já vimos o que aconteceu com os judeus em todas as cidades, mas também foi um conselho para os cristãos que viveram na época da ascensão do anticristo, a deixarem também as cidades. Uma vez que o bispo de Roma começou a consolidar o seu poder e, como dizem as enciclopédias, a evangelizar, o que nada mais era do que subjugar a todos, e dar-lhes a conhecer o seu domínio, e impor-lhes a sua versão do cristianismo, a abominação da desolação, os cristãos tiveram que fugir desses lugares para lugares desabitados. Exemplo disso foram os habitantes do Piemonte italiano, que se refugiaram nos Alpes, e conseguiram sobreviver até a época da Reforma. Mas estes cristãos não foram completamente salvos. Quando Roma descobriu o seu paradeiro, foram organizadas cruzadas contra eles. Alguns preferem submeter-se a Roma para salvar as suas vidas. E muitos outros foram massacrados e mortos das formas mais horrendas possíveis. E tudo isso foi feito em nome de Deus. Os sobreviventes escaparam subindo ainda mais alto nas montanhas rochosas dos Alpes. Aqueles foram os tempos da grande tribulação dos 1260 anos de domínio do Anticristo, porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, embora por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Isto poderia muito bem ser dito do que aconteceria em Jerusalém, quando a cidade fosse cercada pela segunda vez. Mas na realidade, a partir de agora Jesus já fala do domínio do Anticristo, e a questão da destruição de Jerusalém ficou para trás. O governo do Papa durou 1260 anos, como foi previsto nas profecias de Daniel, e como veremos também está previsto no Apocalipse. Então, o que você quer dizer com dias sendo encurtados? Por que a perseguição não permaneceria constante nem com a mesma intensidade ao longo dos 1260 anos? Os papas eram frequentemente distraídos da continuação da perseguição contra aqueles que permaneciam fiéis à palavra de Deus, pela sua luta contínua contra reis e príncipes para ver quem governava quem. Vimos isso quando estudamos Daniel 11. Mas, sobretudo, nas ocasiões em que se mencionava brigas entre papas e reis, resultava em 2 ou até 3 papas ao mesmo tempo,
algo que acontecia com mais frequência do que se imagina. Versículo 23. Portanto, se alguém vos disser, eis que Cristo está ali, ou lá, não creiais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se possível, até os escolhidos. À primeira vista, pareceria que isto simplesmente enfatizava o que ela havia dito no início sobre falsos cristos e falsos profetas, mas não é o caso. Há algo que distingue estes falsos cristos e falsos profetas, dos falsos cristos e falsos profetas já mencionados. Na verdade, ainda não vimos os falsos cristos e falsos profetas mencionados neste versículo 23. Dos primeiros falsos cristos e falsos profetas mencionados no início, o mundo viu muitos, e ainda hoje o seu trabalho perdura. Um desses falsos profetas foi um jovem árabe que viveu durante a Idade Média. Casou-se com uma viúva rica e tornou-se empresário. Em seus negócios, ele negociava com muitos comerciantes judeus, incluindo judeus convertidos ao cristianismo, e admirava como os judeus ajudavam uns aos outros e como a religião era um fator importante nessa coesão. E imaginou o que os árabes poderiam fazer se conseguissem uma unidade semelhante entre si. Certamente você já sabe de quem estou falando. Maomé desenvolveu a ideia de que Ismael, e não Isaque, é o filho da promessa, e que, portanto, os árabes e não os judeus, são o povo de Deus. E ele escreveu sua própria versão da Torá, na qual expressou suas ideias. Esse é o Alcorão. Portanto, o islamismo é uma religião concebida com o propósito de adquirir poder, riqueza e domínio mundial. Portanto, não é surpreendente que o Islão e o catolicismo se dessem tão bem. Antes de mais, se Ismael fosse o filho da promessa, por que Deus pediu o sacrifício de Isaque e não o de Ismael? O judaísmo não reconhece Cristo, então o espírito do anticristo está nele. O catolicismo surgiu como resultado da apostasia. É a expressão humana máxima do espírito do anticristo. E o islamismo recebe uma cópia das religiões rejeitadas por Deus. Criada por motivos egoístas, nada mais é do que mais uma religião de salvação pelas obras, que acomoda tanto aqueles que buscam ser salvos pelas próprias obras, quanto aqueles que buscam ser salvos continuando a pecar. Outro falso profeta que ainda dá o que falar é Miguel de La Notre Dame, ou Miguel de Nostradamus. Ao contrário do judaísmo, do catolicismo e do islamismo, religiões sob as quais geralmente a intenção cresce e por isso é mais difícil libertar-se da sua escravidão, a crença em Nostradamus como profeta é algo que as pessoas decidem. É como alguém que começa a fumar ainda na universidade. Nostradamus nada mais era do que um espiritualista. Ele não é profeta, nem há qualquer profecia ou significado oculto em seus escritos. É apenas uma distração para as pessoas perderem o tempo de suas vidas com coisas que não levam a lugar nenhum. Outro falso profeta foi Marcus Garvey. Marcus Garvey acreditava que todos os negros deveriam voltar para a África. Não estou falando com um membro do Ku Klux Klan. Marcus Garvey era negro, mas conversou com supremacistas brancos da Ku Klux Klan e apresentou-lhes suas ideias. Basicamente, você quer que os negros vão embora e eu quero levá-los, então coloque o dinheiro e eu cuidarei disso. A sua última estratégia para convencer os negros a regressar com ele para a África foi copiar Maomé. Assim como Maomé inventou uma religião para unir os árabes, Marcus Garvey inventou uma religião para unir os negros. De acordo com a sua religião, o rei Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, de cujos descendentes veio o imperador da Etiópia, Ali Selassie I. Ali Selassie, que por sua vez procurava desesperadamente o apoio ocidental contra a Itália de Benito Mussolini, que ameaçava derrubar seu governo, sob a desculpa de que estava atormentado pela corrupção, concorda em desempenhar o papel proposto por Garvey. Segundo Garvey, Ali Selassie foi uma segunda encarnação de Jesus Cristo, e o fato de Selassie ter marcas nas mãos que foram entendidas como estigmas da crucificação, contribuiu para a aceitação de tal afirmação. Essa é a origem da religião Rastafari. Esta religião ensina que Cristo, isto é, Ari Selassie, retornará novamente e então estabelecerá seu reino. Para eles, o futuro reino de Cristo nada mais é do que um rearranjo de estátuas sociais onde os brancos ricos serão destruídos e os pobres, e os negros reinarão. Algo muito parecido com o Messias que os judeus esperam e que poria fim aos romanos. O próximo exemplo é de origem porto-riquenha e não é o de um homem que finge ser Cristo, mas sim o de uma mulher que finge ser a encarnação do Espírito Santo.
É o caso de Joanita Garcia Peraza, mais conhecida como Mita, fundadora da religião Mita, baseados em Gálatas 4:4, onde diz que Cristo nasceu de uma mulher. Os mitas sustentam que se Cristo encarnou pela obra e graça do Espírito Santo e, por sua vez, Cristo nasceu de uma mulher, então o Espírito Santo é uma mulher. Mita morreu em 1970 e presume-se que ela agora, como o Espírito Santo, habita em seu filho Arão, que é seu profeta. A questão é que se ele imita o Espírito Santo, por cuja obra e graça Cristo nasceu, então seu filho Arão é uma nova encarnação de Cristo. Há alguns meses culminou uma das maiores controvérsias em torno desta congregação. Seu avô, Benites, afirmou durante anos ser filho de Arão em um caso que chegou à Suprema Corte de Porto Rico. Finalmente, um teste de paternidade mostrou que o requerente era filho do líder religioso. É claro que, apegados à verdade em que preferem acreditar, os seguidores de Arão dizem que todo esse escândalo de paternidade de Arão nada mais é do que uma ação do diabo à sua fé. Outro falsificador foi Jim Jones. Ele se tornou pastor da Igreja Discípulos de Cristo, mas não ficou satisfeito em ser um discípulo, e formou seu próprio templo em Indiana durante a década de 1950. Ele então se mudou para a Califórnia na década de 1960, e começou a ganhar grande popularidade, especialmente em São Francisco. Durante a década de 70, ele pregava uma mistura de Bíblia com marxismo, com o qual manipulava as pessoas, e ninguém teve o bom senso para parar e dar uma boa olhada no cara e se perguntar, esse cara está usando drogas. Finalmente Jim Jones mudou seu templo para Guiana e em 1978 surgiram relatos de que violações dos direitos humanos estavam sendo registradas no templo de Jim Jones na Guiana. O congressista Léo Ryan foi a Guiana com uma delegação para investigar a situação, e quando se dirigiram ao aeroporto junto com um grupo que havia decidido deixar a comunidade e retornar aos Estados Unidos, foram todos baleados. O resultado final foi um suicídio em massa no qual morreram 918 pessoas, incluindo 304 crianças, todas envenenadas por cianeto. Outro falso profeta dos nossos tempos foi Bernard Wayne Ovell, mais conhecido como David Koresh, líder da seita davidiana, um grupo de indivíduos obcecados com o fim do mundo. Ele foi primeiro membro da seita Vara do Pastor Davi, um grupo reformista que se afastou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma característica de outros davidianos é seu desejo por coisas estranhas e novas. Eles são bons em criar doutrinas inteiras a partir de um trecho de um único versículo bíblico, completamente alienado de seu contexto. Koresh tornou-se um líder da manada do pastor, e eventualmente se juntou a outras prostitutas davidianas localizadas em Waco, Texas. Lá ele entrou em competição com outro membro chamado George Roden, que também aspirava a ser o líder máximo, mas Roden foi preso por assassinar um terceiro membro que também queria ser o líder. Tudo isto me lembra a situação em Jerusalém pouco antes da sua destruição. Então, finalmente Koresh foi deixado como líder dos davidianos em Waco, fingindo ser os últimos 1000 deste tempo. De vez em quando este suposto profeta entrava no seu carro esportivo vermelho, deixava os seus paroquianos na sua comunidade de Waco, enquanto ia a Las Vegas para se divertir e estar com prostitutas. Após o que chegava mais inspirado para liderar os seus paroquianos através da sua grande tribulação. Isto continuou até 1993, quando o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo chegou ao local com um mandado de prisão e busca. Após um tiroteio inicial no qual morreram 4 agentes e 6 davidianos, o FBI interveio e manteve o local cercado por 2 meses, até que alguém decidiu iniciar um incêndio para tirá-los de lá e acabaram incendiando o local. Koresh e outras 79 pessoas foram encontradas mortas em toda a comunidade. 1300. O último exemplo do falso Cristo que mencionaremos é José Luiz de Jesus Miranda, mais conhecido no bairro onde cresceu como Papo Barker. Barker era uma loja de departamentos onde Papo costumava arrombar para roubar mercadorias. E esse ladrão acabou por ser a encarnação de Jesus Cristo, ou como ele se chamava, Jesus Cristo, o homem. Termino com este exemplo porque é um bom exemplo de quão patéticos são todos esses falsos cristos, e ainda assim nunca deixam de segui-los. O homem Jesus Cristo já morreu, mas sua viúva continua explorando o entusiasmo, tirando dinheiro dos incautos. Minha esposa é da Índia e há muitos falsos cristos e profetas lá, e certamente cada um de vocês em seus respectivos países terá alguns loucos fingindo ser Cristo e tolos que o seguem.
Todos esses falsos cristos e falsos profetas que mencionamos, são exemplos dos falsos cristos e falsos profetas que Cristo menciona no início do capítulo. Mas os falsos cristos e os falsos profetas de que Jesus fala nos versículos 23 e 24, estão em outra categoria. Estes darão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se possível, até os escolhidos. Ainda não vimos esse tipo de falsos profetas e falsos cristos. Mas pense só, se os exemplos acima conseguiram ter adeptos, o que podemos esperar de quem vem com grandes sinais, milagres e maravilhas? E esse é o ponto. Acredito no que a Bíblia diz ou no que meus olhos me mostram? Aqui devemos retornar a 2 Tessalonicenses 2:9 ao 12, aquele Nico, cuja vinda é segundo a operação de Satanás, com grande poder, e sinais, e milagres mentirosos, e com todo o engano da iniquidade para aqueles que estão perecendo, porque eles não o quiseram receber o amor da verdade para ser salvo. Portanto, Deus envia a eles uma operação de erro, para que acreditem na mentira, para que sejam condenados todos aqueles que não acreditaram na verdade, mas antes consentiram na iniquidade. Para ser salvo é necessário amar a verdade. Que verdade? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdadeira. Essa verdade foi inspirada pelo Espírito da verdade. O problema é que os cristãos nem sequer estudam a Bíblia, muito menos amam a verdade. O que eles gostam é de sensacionalismo. Se as pessoas falam em línguas e a curas, se eu me emociono, se meu cabelo fica em pé, as pessoas vão lá. Eles vivem por vista e não pela fé na palavra de Deus. E quando esses falsos cristos começarem a aparecer com grandes poderes, e sinais, e milagres mentirosos, todos dirão, grande poder de Deus. Eis que eu já te disse antes, portanto, se te disserem, aqui está no deserto, não saias, eis que está no aposento, não acredites. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se reunirão abutres, um cadáver, aves carniceiras. Esta ilustração de coisas imundas não pode significar nada de bom. Quando esses cristos aparecerem, as pessoas correrão em direção a eles acreditando que encontrarão a salvação, porque na realidade estarão entrando no território dos demônios e dos espíritos imundos, e de todo o pássaro sujo e odioso. Não podemos confiar em milagres e maravilhas, mas apenas na palavra de Deus. Infelizmente, as igrejas protestantes, especialmente as carismáticas, vivem treinando seus membros a viverem de acordo com as pistas e não de acordo com o que a Bíblia diz. Eles criaram toda essa falsificação do que é obra do Espírito Santo de falar em línguas, de colocar dentes, de emagrecer os gordos e engordar os magros, de dar cabelo aos carecas. E porque estas coisas acontecem nas suas igrejas, isso é para eles provas de que a sua igreja é a verdadeira, porque eles têm, segundo eles, o Espírito. Mas a Bíblia diz que existem muitos espíritos por aí, portanto, os espíritos devem ser testados. O Espírito da verdade, o mesmo que inspirou aqueles que escreveram a Bíblia, nos conduzirá a toda a verdade. Se esse Espírito não nos conduziu a toda a verdade, se na sua igreja eles acreditam na imortalidade da alma, que os ímpios queimarão no inferno por toda a eternidade sem nunca morrer, se eles acreditam no dispersionismo e que Cristo virá secretamente e irá raptar a igreja, esse espírito que se manifesta em sua igreja não é o espírito da verdade, mas um espírito de erro. A lei e ao testemunho. Se não dizem isso, é porque ainda não amanheceu para eles. Diz também, que se alguém disser que está no deserto, não saia, está aqui no quarto, não acredite. E imediatamente acrescenta, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nestes 2 versículos é apresentado um detalhe muito importante, pois é um detalhe que nos ajudará a não sermos enganados pelos últimos falsos cristos, que aparecerão com grandes sinais e prodígios, para que enganem, se possível, até os escolhidos. O primeiro detalhe é que quando Cristo vier, todo olho verá. Salvo e perdido, todos verão. Ninguém vai precisar de alguém para lhes dizer, olha, eis o Cristo. Todos, estejam no metrô, onde quer que estejam, ouvirão a voz de comando e a trombeta de Deus. Mesmo que você esteja em um submarino, acredite, se até os mortos ouvirão a voz de Cristo e viverão novamente, você também a ouvirá, mesmo que esteja em uma mina extraindo carvão. Os salvos num piscar de olhos serão transformados para ver a glória de Cristo.
E os perdidos procurarão esconder-se da glória de Cristo, desejando que as rochas das montanhas caiam sobre eles e os escondam, porque nenhum esconderijo onde tentem esconder-se lhes servirá. Acredite, quando ele diz que todo olho verá, é porque todo olho verá. Os falsos cristos que virão poderão fazer muitos sinais e maravilhas, mas nunca poderão ser vistos por todos os olhos, exceto apenas através das câmeras. Quando Cristo vier, ele não estará na televisão. Não haverá nenhum jornalista ou cinegrafista salvo que se preocupe em transmitir a segunda vinda de Cristo. Para quê? Nem haverá jornalista ou cinegrafista perdido que tenha força ou coragem para transmitir a segunda vinda de Cristo. Eles ficarão tão atordoados que correrão para salvar suas vidas que não se lembrarão que são jornalistas. Além do mais, quando Cristo vier, o mundo estará num estado tal, que nem energia elétrica haverá. Quando diz que todos os olhos o verão, está falando que você mesmo verá isso pessoalmente, não através da televisão, ou da internet, ou qualquer coisa assim. Porém, estes últimos falsos cristos que ainda estão por vir, serão vistos por todo o mundo, mas graças à televisão e à internet. E as pessoas pensarão que porque todos podem vê-los graças aos meios de comunicação modernos, isso se cumpre, onde todos os olhos os verão. Quando Cristo fala de câmeras, ele está falando de todas as câmeras, incluindo as câmeras e seus equivalentes modernos, câmeras fotográficas e câmeras de vídeo. Então, se alguém te disser, olha, eis o Cristo, você nem se vira para olhar, porque o que você vê pode te convencer. Versículo 29. E então, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. De que aflição e de que dias Cristo está falando aqui? Bem, da grande tribulação que ocorreu durante os 1260 anos. O anticristo foi dominado. O sinal do Sol e da Lua foi cumprido em 19 de maio de 1780, 18 anos antes do fim do governo do anticristo. As nações católicas da Espanha e Portugal estavam em declínio, e a França, com a Revolução, deixou de ser um apoiante do papado para o extremo oposto do ateísmo. A Inquisição tinha cessado, não porque a Igreja Católica a aboliu ou porque se tratava de uma era mais moderna em que as pessoas pararam de cometer tais barbaridades, mas simplesmente porque o papado já não tinha governos estaduais à sua disposição. E marcando o fim das perseguições do Anticristo. Nos estados da Nova Inglaterra, em 19 de maio de 1780, ao meio-dia, o céu escureceu. Hoje dois estudiosos dão muitas supostas explicações, mas a única coisa que sabemos é que amanheceu como qualquer outro dia e de repente tudo escureceu. A explicação mais comum dada pelos estudiosos hoje é que isso deve ter sido devido a um incêndio florestal. Mas se foi um incêndio do qual ninguém sabia e, portanto, ninguém iria apagar, como é que não continuou no dia seguinte? O segundo sinal, a queda das estrelas, ocorreu na noite de 12 de novembro e na madrugada de 13 de novembro de 1833, que foi visto nos Estados Unidos, especialmente na Nova Inglaterra. A cada 33 anos, no outono, nosso planeta passa pelas Leônidas, causando uma queda incomum de estrelas cadentes. Em 1999 contei cerca de 17 estrelas cadentes durante as horas que passei olhando para o céu. Certamente se tivesse havido um apagão eu teria visto mais, mas nunca se compararia ao que aconteceu em 1833. Naquela ocasião, a queda das estrelas cadentes foi tal que, segundo descrições de quem presenciou o acontecimento, era possível sair e ler o jornal à luz das estrelas cadentes. Os especialistas hoje minimizam o evento dizendo que as Leônidas são um evento muito comum e que as pessoas que as testemunharam em 1833 simplesmente exageraram nas suas descrições. Que alguns espectadores que escreveram sobre o acontecimento exageraram, poderiam ser, mas que todos exageram e não há sequer uma pessoa honesta que contradiga o que os outros dizem, só pode ser acreditado por aqueles que simplesmente querem acreditar. Voltaremos a cobrir esses sinais quando entrarmos no Apocalipse e aí abordaremos um pouco mais abundantes. Mas o versículo também diz que as virtudes do céu seriam abaladas. Este último sinal, que não está definido sobre o que seja, ainda não ocorreu. Também falaremos sobre isso quando estudarmos o Apocalipse. E então no versículo 30 o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e então todas as tribos da terra lamentarão. E ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória,
E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e reunirá os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Outra característica adicional que distingue a segunda vinda de Cristo dos falsos cristos, que realizarão sinais e maravilhas, é que quando Cristo vier, ele não tocará a terra. Ele enviará seus anjos, que reunirão os escolhidos e os reunirão com ele nos ares, enquanto os falsos cristos caminharão pela terra. Nos versículos 32 a 36, Jesus exorta seus discípulos a estarem preparados, e no versículo 34, ele lhes diz: Em verdade vos digo, esta geração não passará sem que estas coisas aconteçam. Obviamente, ele está se referindo à parte literal da destruição de Jerusalém. João, o discípulo amado, viveu até o final do primeiro século, por isso testemunhou o cumprimento desta profecia. E com isso terminamos. Pode parecer-nos que já se passou muito tempo desde que aconteceram as últimas coisas que previ. Mas não se esqueça que o céu e a terra passarão. Mas as palavras de Cristo não passarão. É claro que ninguém sabe o dia e a hora, nem mesmo os anjos do céu, mas apenas o Pai. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, alguns de seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, ressuscitarás o reino de Israel nesse tempo? Cristo havia morrido e ressuscitado, e eles ainda se apegavam à ideia de um Messias com um reinado temporário que exterminaria os romanos. Cristo diz: Meu reino não é deste mundo. Em Daniel 2, vimos todos os reinos deste mundo representados numa estátua, mas o reino de Cristo não está representado na estátua, mas sim numa rocha que é cortada da montanha, não por mão. O reino de Cristo nada tem a ver com a estátua, nem é perecível como a estátua, é totalmente independente da estátua, é eterno. A essa pergunta dos seus discípulos, Jesus respondeu que não cabe a vocês saber os tempos ou a hora que o Pai determinou em seu exclusivo poder. Ninguém sabe o dia e a hora, então, todos aqueles que aparecem por aí marcando datas são apenas falsos profetas. Já estudamos todas as datas da Bíblia e nenhuma se refere à vinda de Cristo. A profecia mais longa de todos os tempos é a profecia de Daniel 9, de 2.300 anos, e foi concluída em 1844, ano em que começou o julgamento no céu. Não há mais nenhuma outra data depois disso. A única orientação que nos resta é estar atentos aos sinais dos acontecimentos que vão ocorrer ao nosso redor. Da figueira, aprender a parábola. Quando seu galho já está tenro e as folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Jesus passou 40 dias com seus discípulos, completando seus ensinamentos e eliminando de suas mentes aquelas coisas que eles sempre acreditaram serem verdadeiras, mas que nada mais eram do que imaginações humanas. 10 dias após a ascensão de Cristo, os discípulos receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo os conduziu a toda a verdade. O último dos apóstolos haveria de receber a última visão profética, a mais extensa de toda a Bíblia. Começaremos com isso no próximo vídeo. Já cobrimos o suficiente do restante do capítulo 24. No 12º vídeo, Cristo também apresenta diversas parábolas neste capítulo e no capítulo 25, sobre sua segunda vinda. Também falaremos sobre eles em vídeos futuros, à medida que estudarmos o Apocalipse. Ninguém pense que estas parábolas são menos importantes que a parte profética que acabamos de estudar, porque essas parábolas referem-se ao que devemos fazer para estarmos preparados. O que é mais importante, saber que uma tempestade está chegando ou estar sendo preparada? Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.